Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente com Texto. É muito bom estar aqui, todas as sextas, nosso encontro marcado. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Aproveita e dá uma olhada aqui na nossa playlist do De Frente com Texto, você vai encontrar um material bíblico, um lugar onde você também pode aprender a como estudar a Bíblia. Nós temos várias exposições já de livros da Bíblia. Também temos toda quinta-feira a nossa exposição em Salmos. Lembrando que esse mês de outubro a gente deu uma parada por conta da viagem do Nelson, mas nós retornamos semana que vem já com Salmos. Aproveita que a gente está com essa pausa agora em novembro em Salmos e dá uma olhada se você ainda não está acompanhando. Tem sido muito rico aprender do Senhor. A gente também está estudando Gálatas aqui, muitas amigas estão estudando comigo, tem sido muito especial, não é? Não esquecendo que se nosso canal tem sido útil para você, deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrita, se inscreva e, claro, compartilha com uma amiga. Eu tenho certeza que hoje é um bom dia para ela ouvir algumas verdades que têm sido tão especial. Hoje eu gostaria de ler com vocês um livro que se chama Ira, Arrancando o Mal pela Raiz, da editora Nutra. O autor é Robert Jones. Minha avó materna tinha razão. Na época eu não admitia. A teimosia de adolescente impediu que eu fizesse. Agora, como adulto, tenho que admitir. Bob, dizia ela, você tem que arrancar as ervas daninhas pela raiz, ou elas vão crescer de novo. Infelizmente, vovó tinha razão. Canteiros de dente de leão duram para sempre. Anos mais tarde, agora recém-casado, lembrei-me das palavras da vovó. Nosso vizinho já aposentado e que, em minha opinião, tinha muito tempo livre, mantinha seu gramado impecável. Embora ele não conhecesse minha avó, conhecia a verdade que ela dizia. Arranque a raiz ou as ervas daninhas voltarão. A cada dia ele arrancava os intrusos dentes de leão pela raiz. O resultado? Um gramado lindo e sem ervas daninhas. O que isso tem a ver sobre a ira? Simples. Você precisa arrancar pela raiz sua ira pecaminosa, ou suas ervas daninhas voltarão. Não haverá mudança piedosa completa e permanente sem a remoção das raízes. Esforços moralistas de tornar-se mais paciente com seus colegas de trabalho não irão funcionar. Resoluções de parar de gritar com seus filhos provocados pela culpa não irão durar muito tempo. Você precisa arrancar aquelas raízes iradas. É claro que existe uma ira que ela é justa. Só que essa ira justa, ela tem seu foco em Deus e seu reino. Nas escrituras, motivações centradas em Deus, não egocêntricas, é que impulsiona a ira justa. Ela foca nas maneiras em que as pessoas ofendem a Deus e ao seu nome, e não a mim e ao meu nome. Sim, seu fim é Deus e não eu. Em outras palavras, a nossa ira é justa quando ela está ofendendo a Deus e ao seu reino. Tirando isso, na maioria das vezes, nossa ira é pecaminosa. Lembra das ervas daninhas? Tal como você e eu, João e Júlia têm um grande problema com a ira. São os amigos meus. João explode e Júlia se fecha. Ele reclama e se enfurece. Ela ferve de ardor por dentro. A ira é uma coisa constante no seu casamento. Como é que João e Júlia podem aprender a lidar com a sua ira pecaminosa? Por onde eles devem começar o processo de mudança de suas explosões e ressentimentos? A sua ira não tem nada a ver com o reino, e sim com o seu próprio coração. Como cristãos bíblicos, eles sabem que mera modificação comportamental não é suficiente. A Bíblia, claro que reconhece que muitas das nossas dificuldades são causadas pelo outro, pelo diabo, que certamente nos engana. Nosso homem exterior está se deteriorando por conta do pecado. Doenças e mudanças hormonais nos atrapalham e tornam-se ocasiões para o pecado. Em nosso mundo caído, pessoas do passado e do presente nos magoam, abusam de nós. Além disso, a Bíblia reconhece que tais fatores podem favorecer um enorme pacto em nossas vidas. Eles nos tentam e nos provocam, facilitando o desenvolvimento da ira e dificultando o controle. Mas, no entanto, as provocações não são a causa. João e Júlia
não estão sempre irados por conta do outro. Nós precisamos lembrar que, como portadores da imagem divina, não somos máquinas passivas, mas agentes morais e ativos que prestarão contas a Deus dos nossos comportamentos. O que então causa essa ira pecaminosa? As Escrituras oferecem respostas mais profundas, mais ricas e mais realistas do que todas as outras oferecidas por teorias seculares ou pseudo-cristãs. A ira procede do nosso coração. Como Jesus disse em Marcos 7, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, maldade, engano, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o coração do homem impuro. Dando uma olhada no livro de Tiago, nós podemos perceber como ele lida com as expressões de ira. Ele começa pela causa. Tiago 4 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tiago não é moralista, behaviorista ou um psicanalista. Como outros autores bíblicos, ele corre insistentemente atrás das motivações. Não é suficiente tentar fazer a conduta irada cessar e substituí-la com fruto piedoso. Você precisa lidar com seu coração. Tiago não depende da moderna psicodinâmica, nem precisa de psicologias para entender a motivação humana. A causa não se acha em forças esotéricas inacessíveis que espreitam em alguma região interior da alma do indivíduo. Tiago não é um psicólogo nem um psicanalista. E embora nos convoque a resistir ao diabo no versículo 7, ele não culpa o diabo por nosso pecado. Verifique que a análise do apóstolo para a causa básica da ira é: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Tiago nos adverte que um coração pecaminoso busca agradar-se a si mesmo mais do que agradar a Deus. Busca o seu próprio reino e não o de Deus. Não ora em nome de Cristo de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com seus desejos. Portanto, em Tiago 4, ele nos ensina que a ira procede dos desejos pecaminosos que dominam o nosso coração. Tais desejos nem sempre são por coisas ruins, mas por coisas boas que desejamos exageradamente. De onde começa a minha ira? Deus diz que ela começa em nosso coração. Lembre-se das palavras da minha avó: você tem que arrancar as ervas daninhas pela raiz, ou elas voltarão a crescer. As ervas daninhas da ira precisam ser arrancadas pela raiz. Tiago corretamente vê cristãos irados como pecadores salvos que precisam de contínuo arrependimento, como Paulo em Romanos 7 nos diz: somos pessoas de mente dividida, com lealdade dividida entre Deus e o eu e meus ídolos. Precisamos nos entristecer, lamentar e gemer. O arrependimento é um assunto sério e se expressa por meio de uma profunda tristeza com respeito ao nosso pecado. No versículo 7 ainda de Tiago, ele diz: resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Tal como o mundo, o diabo não causa nossa ira, mas estimula os desejos pecaminosos. Tal como o mundo, o diabo não causa nossa ira, mas estimula os desejos pecaminosos. Precisamos lembrar, nossa carne é que causa a nossa ira. Tanto o pecado como Satanás busca nos devorar. Tanto o pecado quanto Satanás busca nos devorar a todo momento. Embora seja errôneo culpar Satanás por nossa ira, é ingênuo isolá-lo dela. Ambos os extremos são perigosos. Qual então é o nosso modo de guerrear contra o diabo? Observe o verbo que ele descreve: resista ao diabo. Qual é o nosso modo então de guerrear contra o diabo? Observe o verbo que ele coloca: resistir. Esta é a ordem mais frequente nas epístolas para a atitude do cristão a enfrentar Satanás. Nem Tiago, nem qualquer outro escritor das epístolas nos ordenam exorcizar ou repreender o diabo e seus demônios. Então, o que significa resistir o diabo? O contexto da carta nos ajuda.
Resistimos a Satanás, nos achegando a Deus em submissão, humildade, fé e arrependimento. Portanto, resistir ao diabo significa identificar e rejeitar as suas mentiras em nossas vidas. Resistir envolve desmascarar e enfrentar suas tentações. Significa descansar em nosso Salvador e advogado Jesus Cristo, o justo, em meio às acusações de Satanás. Implica nos arrependermos de nossa carnalidade e recusarmos seguir o exemplo de ira e a vontade homicida de Satanás. Significa nos dobrarmos diante de Cristo e entendermos que sem Ele nós não conseguimos sozinhos. Tiago ainda continua nos lembrando: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Para receber a graça perdoadora de Deus, você precisa assumir a sua ira. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Não podemos pôr a culpa em circunstâncias passadas ou presentes, no diabo ou em outras coisas. Nós somos responsáveis pela nossa ira. E como nós identificamos quando a gente está transferindo essa culpa para o outro? Simples. Fiquei irado porque ele gritou comigo. Essa é uma fala muito normal nossa. Sim, isso revela a ocasião que aconteceu, mas não a causa real da ira. Meu desejo dominante de receber um tratamento justo me fez com que eu perdesse a cabeça. E existem outras expressões também. Ele me deixou muito irada, meus filhos me deixam louca, o diabo aprontou comigo dessa vez. Eu tenho o gênio do meu pai e da minha mãe, como eu vou fazer? Eu tô assim porque eu estou com TPM. Cada uma dessas declarações, que como eu ou você nós já falamos, implica que somos vítimas passivas ou máquinas sujeitas ao controle de outra pessoa. Mas esse não é o ponto de vista da Bíblia. A Bíblia nos mostra que somos agentes morais e responsáveis pelos nossos atos. Somos feitas à imagem de Deus, responsáveis por nossa própria conduta. Não devemos culpar familiares, amigos, genética, pais, pastores, sociedade, hormônios ou o diabo por nossa ira. Pelo contrário, em vez de culpar o outro, nós devemos nos humilharmos perante Deus e confessarmos que nossa ira é nossa mesmo, admitindo que ela procede das nossas mentiras e cobiças idólatras, que ela vem do nosso coração, cheio de ervas daninhas. E assim encontraremos graça perdoadora e capacitadora de Deus. Para terminar, quero contar algo que aconteceu comigo nos primeiros anos do meu pastorado. Na época, eu trabalhava pintando casas para poder cobrir o sustento da minha família. Em uma noite, cheguei em casa às 8 horas, cheio das minhas próprias expectativas. Eu preciso ter o jantar pronto me esperando, eu preciso que minha esposa me sirva, eu preciso que meus filhos me deixem em paz para relaxar um pouquinho. Afinal, o rei papai chegou, eu quero que todos se prostrem. Meus filhos e minha esposa deveriam seguir os meus decretos e ordenâncias e respeitosamente abster-se de interromper o descanso do rei, que no caso era eu. Como você pode adivinhar, minha família e eu tivemos uma noite terrível. Na noite seguinte, fiz o mesmo trajeto de volta para casa, igualmente cansado e faminto depois de um dia de trabalho. Dessa vez, porém, foi tudo diferente. Sabe por quê? Deus me encontrou em minha oração. Ele me impactou com um único texto de Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por meio desse simples versículo, Deus colocou todos os meus planos perante os meus olhos. Seria eu semelhante ao meu Salvador ou aos que o mataram? Eu buscava servir ou ser servido? A quem eu buscava agradar? O que aconteceu naquela noite? Eu me aproximei de Deus e Ele se aproximou de mim. Meu encontro com o Filho do Homem me transformou. Arrependido do meu egoísmo e agora de posse de um novo objetivo de serviço semelhante ao de Cristo, fui abençoado com uma noite de alegria e paz com minha família. O rei papai fora exilado, o papai servo havia chegado. Ao invés de o rei papai chegou, todos se prostrem, o tema da noite passou a ser: o papai servo chegou, vamos nos alegrar. O desejo de ser recebido à porta não era errado, mas quando ele não foi satisfeito, eu produzi em mim muita ira. No entanto,
O texto de Marcos 10:45, citado acima, evidencia o verdadeiro problema. Queria ser saudado e não saudar. Na verdade, poderíamos parafrasear assim as palavras do Senhor: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser saudado, mas para saudar e dar a sua vida em resgate de muitos. Que desafio! Muitas de nós lutamos com a ira do nosso coração. Podemos até transparecer que somos calmas, mas quando as coisas saem do controle, viramos uma onça e deixamos as emoções nos controlar e no final estragamos tudo. Como ouvimos no começo, que todos os dias possamos estar dobradas diante do Senhor, humilhadas diante da sua presença, porque sozinhas nós não vamos conseguir. Mas como nós ouvimos no texto de Tiago, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Ficamos por aqui, até sexta-feira que vem. Um abraço com muito carinho a todas vocês.